Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. As ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, querida família Betânia, esse evangelho é muito caro a nós, família Betânia. O versículo 10º desse capítulo 10º de São João, muito fácil de gravar, né? João 10:10, diz muito daquilo que significa ser e viver Betânia. Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Qual a outra tradução para a vida em abundância? Vida plena. Essa nota característica de Betânia. E aí a gente precisa se perguntar, por que Jesus conclui, depois de 10 versículos, esse pequeno trecho, dizendo que ele traz vida e vida plena e vida em abundância? E o que significa essa vida? Para que a gente possa assumir aquilo que o quarto domingo de Páscoa tem para nós, mas também para que nós, em Betânia, nós, família Betânia, possamos ter certeza do que Deus quer de nós. Sabe por quê? Porque senão a gente passa por Betânia sem de fato
tocar o essencial. A gente passa por Betânia, mas continua insistindo nas nossas vidas em coisas que são do ladrão, daqueles que matam, daqueles que vêm para destruir, e não tomar posse da vida e vida em abundância que Deus tem para nós. Da parte de Deus Ele já nos deu, mas da nossa parte e da maneira com que a gente vive, nós vamos colocando tantas travas que ao invés de experimentar vida plena, nós corremos o risco de experimentar o roubo, a morte, a destruição. E quem é que rouba, mata e destrói? Em última instância, o próprio inimigo. Como o Padre Léo diria, o encardido, porque o primeiro interessado para que você não experimente vida plena, para que você não toque esse Senhor que traz vida e vida em abundância, é Ele. Para que você seja contra-testemunho, para que você seja um sinal distorcido. A coisa mais triste para um sinal, um símbolo, é quando ele não comunica mais aquilo que ele deveria comunicar. Imagine numa grande cidade com milhares de automóveis e todos os semáforos queimados, estragados. Imagina a confusão que seria. O sinal está lá, o semáforo está ali, o sinaleiro está ali, mas ele não funciona. Todos sabem que é um sinal, mas não sabe mais, ele não consegue mais sinalizar. Imagine o caos que seria no trânsito. Imagine o número de acidentes. Imagine os problemas todos que ocorreriam. Quando nós deixamos de experimentar vida plena, a primeira consequência somos nós mesmos que sentimos, porque nós deixamos de ser esse sinal que fala do amor de Deus. Nós deixamos de tocar aquilo que Deus tem para nós desde toda a eternidade. E ao invés de sinalizar, isso fica bem expresso no símbolo de Betânia, ao invés de reluzir, de mostrar, de demonstrar o rosto de Cristo, nós trazemos conosco um rosto desfigurado. Olha como as coisas vão se fechando. É preciso encontrar-se com esse coração para poder deixar que essa imagem seja restaurada. O objetivo é restaurar a imagem. Por que precisa restaurar a imagem? Porque você é destinado à vida plena, que Ele trouxe para você a luz do amor que se fez cruz, do amor que se fez paixão, morte, ressurreição, trouxe vida e vida plena. Pois bem, dito isso, para nos fazer pensar em Betânia, é preciso compreender os símbolos, os sinais que Jesus nos dá à luz dessa parábola. Primeiro, ele deixa claro: somos essas ovelhas. As ovelhas precisam seguir a voz. Ovelhas que não seguem a voz do pastor, seguem outras vozes. E aí nós, como ovelhas, precisamos nos perguntar: que vozes nós estamos escutando? Aliás, a imagem é mais radical ainda. Ele diz que se é ovelha, não escuta outras vozes. Tem um amigo, o Padre Mário Marcelo, uma vez ele me contou para a gente poder pensar bem no que Jesus está dizendo,
Uma vez ele usou uma imagem conosco no seminário que eu nunca mais esqueci. Porque o padre Mário Marcelo, hoje doutor em moral, professor na Faculdade Deuniana, lá em Taubaté, professor do nosso Tiago, ele, antes de vir para o seminário, ele se formou em zootecnia, numa das escolas mais famosas hoje do mundo, né? Que é a UFLA, Universidade Federal de Lavras, mas na época se chamava ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras. E ele se formou em zootecnia, e ele se formou fez mestrado nessa área. E ele dizia, certa vez para nós, hoje ele é doutor em moral, em bioética, e ele se dizia certa vez para nós que ele tinha um amigo que estudava com ele, que estudava os caprinos. Caprinos é o estudo das ovelhas, das cabras, dos bodes, dos cabritos e assim por diante. E quando esse amigo soube que ele ia para o seminário, porque ele decidiu ir para o seminário mais velho, aliás, ele é muito velho, ele é do tempo mais ou menos de Moisés, ele viu a Arca da Aliança, ele viu Moisés. É verdade, ele trabalhou no meu, me lembro, ele não gosta que eu fale, mas ele trabalhou no meu Emaús, eu me lembro dele dando palestra no Emaús, levando um monte de livro, que eu tinha certeza que ele nunca tinha lido, mentira, mas ele levava aquele monte de livro para impressionar a gente no Emaús. E aí o Mário Marcelo, ele entrou no seminário mais velho, e entrou depois de nós, né, ainda. E aí ele disse assim, gente, uma vez esse meu amigo chegou para mim e falou assim, Padreco, você sabe a diferença de uma ovelha e de um cabrito? Aí o Mário Marcelo se viu apertado e começou a pensar, qual a diferença de uma ovelha e de um cabrito? Aí começou a pensar no exterior, na pelagem, nisso, naquilo, e começou a falar coisas sobre a ovelha, tentando diferenciar a ovelha, e ele debochando, Padreco, como é que você vai para o seminário e você não sabe a diferença de um cabrito e de uma ovelha, se o evangelho fala tanto em cabrito e ovelha, se lá em São Mateus fala que as ovelhas ficarão à direita e os cabritos à esquerda, diante de Jesus, e como é que isso fica se você não sabe, você vai confundir, vai virar cabrito ao invés de ser ovelha, e começou a pegar no pé dele. E aí depois que ele tentou falar várias coisas, ele disse, há uma diferença fundamental, e eu vou te explicar, para você nunca mais esquecer, e ajudar o povo da sua igreja a aprender isso. Por que que Jesus quer que sejamos ovelhas que ouvem o bom pastor? Com todas as características da ovelha. De fato, a ovelha é um dos animais mais dóceis. Quando a gente vai à Terra Santa e vai vai descer de Jerusalém para Nazaré, ou voltar, ou passar pelo deserto lá de Jericó, pelo trajeto você sempre vê pastores. E os pastores vão na frente e as ovelhinhas todas atrás. Você lembra do que Jesus está dizendo? Eles estão lá na frente das ovelhas, e as ovelhas tudo em fila, de vez em quando eles fazem um som, né? Ou então dão um grito, e as ovelhas mudam de direção a partir daquilo que ele está gritando, está dizendo. Ele aponta e as ovelhas param. Então as ovelhas são de fato muito obedientes. Mas esse amigo do Mário Marcelo, ele deu a seguinte característica. Sabe qual a diferença mesmo de uma ovelha e de um cabrito? E eu quero que vocês pensem nisso, para aprender a primeira lição de Jesus nessa parábola de hoje. A ovelha, ela só se alimenta da mão do pastor, daquilo que o pastor lhe dá para comer. E ela
vai se afeiçoando tanto àquilo que o pastor tem, que ela acaba se alimentando no mesmo horário. Se o pastor não põe a comida, ela fica com fome. E se demorar muito a alimentar, se deixar vários dias sem levar a comida, ela é capaz de morrer de inanição. Mas não come sem ser aquilo que o pastor lhe dá. E o cabrito? O cabrito, se o pastor dá, ele come. Se o pastor não der, ele vai e come casca de árvore. Se ele não comer casca de árvore, ele vai e come grama. Se não comer grama, ele come folha seca. Se não comer folha seca, ele visita lá no pasto, revira tudo, acha alguma coisa para comer, mexe no lixo, come até aquilo que você está pensando agora. Capaz de comer as próprias fezes. E aí ele dizia, essa é a diferença, sobretudo no nosso tempo, de uma ovelha e de um cabrito. Por isso Jesus é tão radical e diz que as ovelhas que são verdadeiramente do redil, que são verdadeiramente do pastor, passam pela porta, da porta que é ele, porque ela sabe quem é o pastor, ela sabe quem pode alimentá-la. E aí a pergunta que a gente tem que fazer nesse quarto domingo é, será que a gente de fato é ovelha? Será que a gente tem se alimentado verdadeiramente daquilo que o pastor nos dá, que o bom pastor, porque nas cenas dos próximos capítulos o Senhor vai dizer, eu sou o bom pastor. Tem muitos ladrões, assaltantes, muitos que matam, que roubam, que destroem. Mas eu sou o bom pastor, e eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas. E foi o que ele fez por nós. Será onde você tem se alimentado? Nós vivemos num tempo onde as pessoas se alimentam em tudo quanto é lugar. Tem dificuldade de buscar na fonte. E a fonte é o ressuscitado. O ressuscitado que vem para junto de nós através da sua palavra. Palavra que na liturgia nos é dada todos os dias para que a gente se alimente, mas que Ele espera que você possa se alimentar aí, se afeiçoando à palavra de Deus. Pergunto, quantos de vocês vieram para a missa de hoje, para a missa de domingo, para a missa que é o nosso compromisso maior de encontro com o ressuscitado, porque a palavra diz com toda a força que o ressuscitado aparecia sempre no primeiro dia da semana. Quem veio sabendo as leituras de hoje? Quem se preparou a liturgia? Quem rezou de fato para ter esse encontro com o Senhor vivo e ressuscitado? Nós fazemos da nossa fé uma vaga ideia. Nós nos acostumamos a uma fé de cabeça, que a gente se lembra de vez em quando, mas não faz isso a essência da nossa vida. Aqui está o primeiro princípio de vida plena. Para nós, o motivo Maria. Esse poder escolher a melhor parte, porque Jesus deixou claro em São Lucas para Maria, para Marta, falando sobre a escolha de Maria. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Porque qual é essa melhor parte? Poder estar com o Senhor. Se colocar aos pés do Senhor, ouvir sua palavra, ouvir a voz do pastor, o pastor que fala na sua palavra. E ele se dá a nós na Eucaristia, na mesa da palavra, na mesa da Eucaristia. Na mesa da Eucaristia ele é alimento, esse alimento que sustenta a ovelha. A ovelha não come em qualquer lugar.
Por isso, uma das coisas que mais a gente precisa fazer em Betânia é purificar os nossos pensamentos, fazer a cura da memória, dos lugares que a gente já passou, das experiências negativas que já teve, das vezes que consciente ou inconscientemente, às vezes até por ignorância, foi buscar Deus em outros lugares, de forma distorcida, às vezes sem se dar conta, cultuando até o demônio, com rituais malignos, fazendo oferenda a Satanás, e tantas coisas. E aí, nas más escolhas que faz, que te levou para longe dos irmãos, que te fez fazer coisas que hoje te envergonham. Esse é o apelo. Isso é passar pela porta. E que se torna o pilar de uma vida plena. Vida plena que vai refletindo na vida como um todo. Porque Marta, Maria e Lázaro, no físico, no psicoafetivo, no espiritual, no social, no cultural, na forma da gente se relacionar com as pessoas. Veja, quanto maior a nossa dificuldade de perdoar alguém, não estou falando de alguém longe de fora, não, de alguém que vive conosco, que está aqui, que falha conosco todos os dias, que diz que muitas vezes faz coisas que você não gostaria. Se você, passando por Betânia, não conseguir trabalhar isso no seu coração e aprender com o pastor e aprender a perdoar, você nunca tocará a vida plena. Continuará aquela pessoa velha que nunca se liberta, sempre presa aos mesmos erros, aos mesmos pecados, às mesmas ambições mesquinhas. Ou seja, homem velho, ao invés de encontrar vida plena, encontra morte, roubo, destruição. É preciso que a gente se convença disso. E se o Senhor dá a imagem da ovelha, e queira Deus sejamos ovelhas, o Senhor também dá a imagem da porta. Hoje você precisa pedir a graça de atravessar a porta que é Jesus. De fechar os seus olhos e visualizar mesmo você atravessando. Você se lembra no ano santo, nos anos santos, o atravessar a porta? No último foi no ano santo da misericórdia, no ano da misericórdia, Papa atravessando a porta como sinal de misericórdia, a porta santa. No ano 2000, o Papa João Paulo II, velhinho, colocaram lá um manto sobre ele que devia pesar umas 30 toneladas. Coitado, estava arcado no peso daquele manto enorme, e o velhinho carregou devagarinho, atravessando em nosso nome no ano 2000 a porta santa. Aquela porta significa Jesus. Essa porta das ovelhas, que nós somos chamados a atravessar, significa, em outras palavras, eu já estou terminando, a sua opção fundamental por Jesus. Você, ao atravessar essa porta, está dizendo: não há para mim outro caminho, não há para mim outro lugar, não há para mim outra casa onde eu possa entrar, que eu possa habitar, um outro templo onde eu possa de fato adorar, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de você saborear o nome de Jesus, dizer Yeshua, e proclamar aquilo que São Pedro diz no sermão pós-Pentecostes do Ato dos Apóstolos: Ele é de fato o meu Senhor e Salvador, o crucificado que morreu por mim, e por amor apagou os meus pecados, perdoou os meus pecados, e porque perdoou os meus pecados, me dá a oportunidade de uma vida nova. Depois que atravessar essa porta, tudo se faz novo.
A vida velha passou, o homem velho passou. Você não é aquilo que disseram de você. Você não é aquilo que tentaram fazer de você. Você não é as palavras de maldição que proclamaram sobre você. Você não é o produto da rejeição que tiveram contra você, da negação que tiveram contra você, do desamor que plantaram em você. Você tem hoje, na sua mão, a possibilidade de dizer não, a possibilidade de recomeçar, a possibilidade de atravessar a porta, cada um na sua história pessoal, cada um naquilo que é seu, naquilo que lhe é próprio. Não olhar para o que é do outro, mas você, na sua condição, na sua história, nas suas dores, nas suas misérias e até mesmo nos seus pecados, porque a palavra é essa: esses pecados foram apagados. Uma vez atravessado a porta, a proposta é de homem novo, de mulher nova, e por isso poder tocar a vida plena. Terminando, vida plena que se reflete em toda a nossa vida. Aquilo que a gente experimenta em Betânia, que toca o nosso físico, o nosso psicoafetivo, o nosso espiritual. Por isso acontece a cura física, que é a mais fácil, porque a natureza tem todos os elementos, por graça de Deus, necessários para a nossa restauração. Tomando os devidos cuidados, nem Covid-19 pode conosco. A natureza tem tudo. Por isso que você chega muitas vezes doente, combalido, e aí em pouco tempo já fica bonitinho, uma carinha melhorada. Se a gente pudesse colocar, né, aquele programa de televisão que tinha antigamente, o antes e o depois, né? Isso é algumas semanas, em alguns meses, poucos meses, você está fisicamente refeito. Alimentação saudável, o esforço para regular o sono, porque antigamente vivia de qualquer jeito, trocava o dia pela noite, era praticamente um zumbi, não tinha hora para comer, não tinha hora para acordar, comia de qualquer jeito, comia qualquer coisa, sem higiene nenhuma. Não era assim? E Deus põe tudo no lugar. E a desintoxicação física vai acontecendo. Porque assim como aquela ovelha que só come na mão do pastor, você recebe do bom pastor, feito em detalhes, em pequenos gestos, feitos naqueles que cozinham para nós, feitos através daqueles que cuidam da horta, aqueles que cuidam dos trabalhos, que limpam, que lavam, que fazem, e que muitas vezes a gente esquece até de agradecer, né? Porque não toma consciência da força do trabalho comunitário, da força de se viver em comunidade, da beleza de se viver em comunidade, enquanto lá fora cada um se mata, cada um por si, e Deus por todo mundo, e alguns nem Deus por todo mundo, é só cada um por si, e o olho no próprio umbigo, eu mesmo. Nós aprendemos em comunidade, a ir cuidando uns dos outros. A gente não fala toda hora nisso, até porque isso vai acontecendo nas pequenas coisas. Um quiosque que você limpa, lava, varre, é em vista do bem comum. É a força da comunidade, onde se partilha tudo. E a graça é comunitária. E você vai se sentindo fortalecido. E aí Deus dá um segundo passo nessa busca de vida plena. Ele vai tocando o seu coração, para que você possa rever a sua história, e não para se martirizar pelos erros do passado, mas para deixar Deus curar esses erros do passado, para deixar Deus colocar a mão nas feridas, e ao invés de você ficar negativa, pessimista,
pessimista demais, ao invés de você ficar refém do seu complexo de inferioridade e ficar culpando as pessoas porque não te deram isso, porque fizeram aquilo, porque te machucaram, porque te violentaram, porque te exploraram, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei quem, não sei o que lá, você toma as rédeas da sua vida, anda de costas retas e cabeça erguida e diz: eu passo pela porta e assumo a vida plena que o Senhor tem para mim. Eu tomo a decisão, eu vou adiante. Não importa o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com aquilo que fizeram de mim. Eu estou aqui, eu estou vivo, e eu vou adiante. E aí você retoma a sua vida. Às vezes tem que juntar os caquinhos, né? E o Senhor vai curando a sua mente, e vai curando mesmo a mente, vai refazendo as sinapses. Deus vai dando vida nova, você vai mudando os pensamentos, aqueles pensamentos de morte, de suicídio, de derrota, de fracasso, de que não ia dar certo, de que não podia cuidar de si, e que fazia com que você não cuidasse de você, não tomasse nem um banho direito, não se achasse merecedor de uma vida nova, tirando os seus sonhos, os seus projetos, vontade de ser, de crescer, de aprender, de estudar. Como eu fico feliz vendo os meus filhos estudando. É a maior alegria que eu tenho, sabia? Poder ver um filho, uma filha de Betânia estudando, formando-se, assumindo uma postura, aprendendo uma profissão, para poder trabalhar de forma honrada, sonhando em fazer coisas diferentes. É a cura da nossa mente, porque a nossa mente é um campo de batalha, e o encardido sabe disso, por isso ele sopra más escolhas, assim como fez com Eva e Adão. Não é Eva e Adão, né? Eva e Adão lá no paraíso, soprando para que se escolhesse mal. E aí, a cura espiritual, vida plena. A cura espiritual é o encontro com Jesus, o batismo no Espírito. Você sentir a força de Deus fluindo em você, fazendo com que você viva valores. E aí, que coisa maravilhosa. Antigamente lá na rua alguém virava a cara para você, você batia na cara do outro, cuspia. Testemunhos de filhos que eu estou dizendo aqui. Padre, se alguém me olhasse torto, eu ia lá, era capaz de cuspir na cara da outra pessoa. Eu batia, ameaçava, mandava matar. Se fosse o caso, mandava matar. E aí você vê um filho desse indo lá e pedindo perdão. Às vezes, pedindo perdão sem ser objetivamente o culpado. Claro que eu nunca falo isso. Mas às vezes, objetivamente, ele nem é o culpado. Mas ele vai lá e pede perdão. Porque a cura na espiritualidade, na dimensão espiritual, faz você olhar para o bom pastor, aprender a graça da humildade. Porque humildade não é ser menor do que ninguém. Humildade é você descobrir que você não é pior do que ninguém e que ninguém é melhor do que você. Que nós somos diversos, mas não inferiores. E você sabe do seu valor. Você sabe que dentro de você tem uma força que nunca seca. E que ela vem em socorro da sua fraqueza. Que te põe de pé nas horas mais duras, nas horas mais difíceis. É essa experiência que São Pedro está dizendo na primeira leitura que nós precisamos fazer para poder experimentar Jesus Cristo vivo, ressuscitado, plenamente presente. Porque Ele está vivo. Feche os seus olhos um minuto. E pedindo essa cura,
pedindo para atravessar a porta, vá repetindo o nome de Jesus. É uma das orações mais bonitas e eficazes que você possa fazer. Quando sentir raiva, repete o nome de Jesus. Quando sentir vontade de brigar, repita o nome de Jesus. Quando sentir vontade de usar droga, repete o nome de Jesus. Quando sentir que as suas forças estão diminuindo, que as suas forças estão diminuindo, e você sente que vai ceder ao pecado, ao mal, à concupiscência, às solicitações do inimigo, repete o nome de Jesus. Ao longo do dia, repete o nome de Jesus, porque não há outro nome que salve. Esse é o nome que salva. Esse é o nome que cura, que liberta, que restaura. Esse é o nome que abre a porta para nós. Esse é o nome que traz a experiência de ser cuidado como ovelha, de ser conduzido como ovelha, de ser alimentado como ovelha. Repete esse nome. E vá tomando posse daquilo que Ele tem para você, porque é promessa. É promessa de Deus para você. Deus não quer te dar uma vida mais ou menos. Deus não quer te dar uma vida de sofrimento, de morte. Deus não quer te dar uma vida de fracasso, de derrota. Deus não quer te dar uma vida de escravo, uma vida de dependente químico. Deus não quer te dar uma vida de crime, de roubo, de morte, de destruição. Não, isso não é seu. Renuncia em nome de Jesus, porque isso não é seu. Deus não quer te dar uma vida de depressão. Deus não quer te dar uma vida, não se conforma que você tenha uma vida de quem não acredita nela e quer tirá-la através do suicídio. Não. Deus quer curar você. Deus quer te dar uma vida plena. A promessa de Deus para você é vida e vida em abundância. Vida em abundância. Por isso Ele te trouxe a Betânia. Repete esse nome. Nesse nome há poder. Yeshua. Yeshua. Neste nome há poder. Vai cantando. Pode ser mais forte. Canta com fé, igreja. Jesus, neste nome há poder. Jesus, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Fiquemos em pé e proclamemos o nome do Senhor. Jesus, neste nome há poder. Jesus, proclame o nome daquele que te levantou, Jesus. Neste nome há poder.
nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Solte a sua voz, solte a voz de homem, de mulher livre, que nós possamos levantar o clamor no Espírito, de homens e mulheres restauradas, de homens e mulheres que buscam a vida plena, que vivem a cada dia com intensidade na graça de Deus. Coloque a mão sobre os seus ouvidos. Coloque a mão sobre os seus ouvidos e suavemente vai cantando Jesus. E que somente este nome e a voz de Jesus vai dizendo: Senhor, que os meus ouvidos sejam purificados, que eu não acolha outra voz a não ser a sua. Jesus, neste nome há poder. Jesus, Agora coloque a mão sobre o seu coração. Fala: Senhor, Tu és a porta, mas a porta de entrada é o meu coração também. E eu quero, Senhor, abrir as portas do meu coração, para que Tu possas adentrar no meu coração e tirar tudo aquilo que um dia o pecado, o vício, os rituais que consciente ou inconsciente eu pratiquei e que fizeram com que eu me alimentasse de tantas coisas que não fosse do Teu nome e da Tua palavra. Por isso, Senhor, adentra o meu coração, para que eu possa adentrar a porta do Teu sagrado coração. Jesus, canta a igreja. Jesus, com seus braços levantados, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é só vocês. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Pega a sua mão direita. A imagem que o Senhor me deu, enquanto nós cantávamos, junto com os anjos, os santos, proclamando o nome de Jesus, foi de Jesus, bom pastor, caminhando, com as ovelhas todas indo com ele, atrás, do lado, uma verdadeira procissão de ovelhas seguindo Jesus. Mas ao longo do caminho, Jesus viu uma ovelha
ferida, machucada. Ele se agachou, pegou essa ovelha, colocou-a sobre os ombros e a carregou, enquanto as outras o seguiam. Jesus está dizendo isso. Mesmo nas horas mais frágeis, mesmo nas horas de maior fraqueza, fragilidade, mesmo na maior falta de fé, Ele jamais nos abandona. Quando a gente não tem forças para caminhar, Ele se agacha, nos pega nos braços, eleva os ombros e nos carrega, porque é preciso atravessar a porta. E o Senhor está reclamando você hoje. Ele quer que você atravesse a porta e não olhe mais para trás. Não olhe mais para trás. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Vamos dizer que nós cremos em todas e em cada uma das verdades da nossa fé, atravessando a porta que é Jesus e assumindo-nos como ovelhas nos braços do bom pastor. Creio em Deus Pai,